Olá, muito bom dia para vocês. Todos sejam bem-vindos a outra teoria. Hoje, dia 6 de junho de 2023. São 10 horas e 50 minutos. Eu quero fazer umas breves considerações para vocês de coisas que vão acontecer em Angola no futuro. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. Prestem bem atenção ao título desta live. Sejam todos bem-vindos a outra teoria. Quem vai entrar, quem está a entrar, por favor, partilhar a live, comentar, marcar as pessoas por causa dos problemas que esta página tem com o tio Mark Zuckerberg, por causa das brigadas de social media que o MPLA tem a tentar tirar todas as páginas das pessoas que falam contra o João Lourenço e o MPLA no seu geral do ar, certo? Então, vá lá, marquem as pessoas, sejam bem-vindos, partilhem a live, já se você entrou agora, se faz favor partilhar a live, avisar as outras pessoas que eu estou live. Vamos falar sobre algo muito importante. Mas isso é mesmo importante. Marquem bem, olhem bem para o título desta live. É sobre isso que nós vamos falar. Primeiro, ainda na ressaca do que aconteceu ontem no Huambo, onde a Polícia Nacional colocou um comunicado a dizer que 5 angolanos foram mortos ontem no Huambo por causa dos tumultos que a polícia provocou por causa da greve dos taxistas. Mas há relatos, a população relata que são 6 e 2 deles são crianças. Ainda na ressaca desse problema, a situação, prenderam 30 jovens, o MPLA mandou prender 30 jovens que participaram nas manifestações e o MPLA pensar que esse problema vai desaparecer. O problema não vai desaparecer porque foi criado e chegou, é o problema da pobreza que vai aumentar, este problema não vai desaparecer. Lubango hoje acordou com greve dos taxistas, aí no Lubango hoje não há táxis. Isso em Angola só vai piorar. As pessoas estão a pensar, sabe, a Lunda Sul manifestou, isso em Angola só vai piorar. As pessoas estão a pensar que isso vai, as pessoas da classe média estão a pensar que vai melhorar, os professores estão a pensar que não vai melhorar, isso só vai piorar. A Associação dos Pescadores Artesãos, ou que usam as canoas, não esses arrastões que os chineses fazem nos nossos mares, os chineses e os espanhóis fazem nos nossos mares. A Associação dos Pescadores Artesãos em Angola já disse que o preço do peixe vai subir porque o subsídio que o governo está a dar para eles, para poderem mitigar o combustível que eles usam para ir pescar, não chega, não é suficiente. Eles estão agora a começar a pagar o preço a 300 kwanzas a gasolina e o gasóleo continua o mesmo preço. Mas não pensem que o gasóleo não vai subir. O gasóleo também vai subir. Por isso se preparem. Isso que está em Angola é o princípio de tudo. Não é o final, é o princípio de absolutamente tudo. Ainda na ressaca desses problemas, dessa situação no ambos, meus parabéns aos jovens guerreiros que resolveram o problema dos CAPs do MPLA. Os jovens foram para lá e arrebentaram com aquilo tudo. Porque o MPLA simboliza o mal em Angola. Então os jovens, ao verem os seus comitês ali pintados de vermelho e amarelo e preto, foram lá e destruíram aquilo. E tem que se fazer isso por Angola inteira. É melhor nós falar a verdade. Todo mundo sente isso. Absolutamente todo mundo sente isso. Então, como o MPLA é o símbolo do mal do angolano, destruir o símbolo do mal é a coisa natural de se fazer. Então os jovens foram para os comitês do MPLA e começaram a destruir aquelas coisas, começaram a destruir aquelas paredes. Parabéns aos jovens, e tem que se fazer mais vezes para podermos acabar com este mal. Está aqui grandes problemas que vai acontecer em Angola. Não se preocupem com Luanda, o secretário da Associação dos Taxistas aí em Luanda é do MPLA, foi cultivado pelo MPLA, está a trabalhar pelo MPLA. Está aqui coisas que vocês vão começar a ver. Recentemente vocês estão a ver o Laborinho a ser apresentado como se fosse uma espécie de Diogo Cão que chegou e descobriu Angola, chegou em Luanda agora. Vocês começam a ver isso. Começa a ser apresentado como se fosse um estadista em cima dos carros, tipo Papa, com um tapete vermelho e um monte de tretas.
Isso é preparar a vossa mente para apresentar o Laborinho como potencial substituto de João Lourenço. Mas, calmem, calmem, calmem. Eu sei que vocês já estavam quase a falar, mas não, calma. Isso é simplesmente preparar a vossa mente para apresentá-lo como potencial candidato a 2027. Isso é um plano B de João Lourenço. Para o caso de que João Lourenço não consiga dar uma volta à situação constitucional de Angola, não consiga criar um estado de caos para chamar todos os poderes para ele e dissolver a Assembleia para ele se manter no poder, assim como fez o tio Erdogan, ou Erdogan, e como também fez o pai Vladimir Putin, percebe? O João Lourenço tem esse plano B. O plano B do João Lourenço é Laborinho. Porque o Laborinho está enterrado. O João Lourenço conhece muitos segredos do Laborinho. Colocando o Laborinho como potencial presidente de 2027, tendo o João Lourenço os podres do Laborinho, então o Laborinho seria um autêntico comandante. Este é o plano B. Por isso é que vocês começam a ver o Laborinho agora ser apresentado como uma espécie de estadista, uma espécie de potencial futuro presidente de Angola. Mas isso é só se o João Lourenço não conseguir dar a volta à situação. Mas há um site de notícias africano que escreveu que João Lourenço vai ter um terceiro mandato com a ajuda dos Estados Unidos. O site escreveu isso. Que o João Lourenço, ao se chegar aos Estados Unidos, é porque os Estados Unidos conseguiu... Os Estados Unidos disse para ele que os Estados Unidos poderia apoiar um terceiro mandato dele, assim como os Estados Unidos fez com 2022 em Angola. E o título desta live é ACJ e o problema Estados Unidos. Os Estados Unidos tornou-se o maior problema para Adalberto Costa Júnior. O maior de todos. E como é Adalberto Costa Júnior, é para a UNITA também. O maior problema da UNITA atualmente é os Estados Unidos. Mas, sabe, é verdade que a posição dos Estados Unidos no mundo inteiro começa a tornar-se... Não é necessariamente a posição, porque os Estados Unidos continuam a ser o país mais forte do mundo. A opinião que as pessoas têm dos Estados Unidos começa a ser desfavorável ao próprio Estados Unidos. E isso não é acidente. O que acontece é que agora que as pessoas começam a se tornar mais alerta, agora que as pessoas começam a perceber a hipocrisia dos Estados Unidos, do caso, vem pregar democracia, direitos humanos e deveres, essa coisa toda, e liberdade, etc, etc. Ao mesmo tempo que vem pregar a palavra democracia, eles apoiam os ditadores para estarem no poder. Então, a África e muitos dos países sul-americanos começaram a perceber isso. Mas é a população que começou a perceber. E como a população começou a perceber que os Estados Unidos é altamente hipócrita, que a democracia só vale quando lhe favorece, então os ditadores estão a fazer a mente das pessoas a se virarem contra os Estados Unidos. E ao fazerem isso, como o poder não gosta de vazio, as pessoas viram-se a China e a Rússia, principalmente a Rússia. Se vocês derem conta, se vocês notarem, o continente africano atualmente é quase pró-russo. Até, por exemplo, democracias como África do Sul têm a opinião pró-Rússia e contra o Ocidente. Não é necessariamente por causa do imperialismo, porque a Rússia também tem intenções imperialistas e a China também tem intenções imperialistas. A questão não é imperialismo. A questão que está aqui é que a democracia que os Estados Unidos prega para os africanos, e ao mesmo tempo que vem, por exemplo, em Angola, pregar a democracia e o direito ao voto livre, etc, etc. Mas chega e diz, e a CIA escreve um relatório para o Departamento de Estado, coadjudado como chama isso? A Embaixada dos Estados Unidos em Angola, a dizer que, por exemplo, no tempo das eleições, a dizer que Adalberto Costa Júnior, que o Angola, se eles apoiassem Adalberto Costa Júnior no resultado das eleições, Angola iria desintegrar-se, iria cair em problemas e que esse problema
Angola em problemas financeiramente, Angola com problemas militares podia destabilizar a área, e ao destabilizar a área, a Rússia podia simplesmente entrar naquela área da SADC e convencer outros países a ficarem do lado da Rússia, certo? Então, é isso que os angolanos veem. Os angolanos começam agora a ver que os Estados Unidos é um maior problema. É o maior problema para as eleições angolanas. Assim como é Portugal o maior problema para as eleições angolanas, os Estados Unidos também se tornou isso, porque mesmo os Estados Unidos, sabendo que a UNITA venceu, preferiram apoiar João Lourenço e preferiam deixar cair Adalberto Costa Júnior para que Angola não se desintegrasse militarmente, porque iria afetar os outros países da área na qual Angola faz parte. Esse é o maior problema que os Estados Unidos têm. Então, os jovens africanos começam a virar-se com os Estados Unidos. A opinião africana começa a virar-se para os Estados Unidos, porque pelo menos com a Rússia, o jogo com a Rússia é direito. A Rússia te diz não há democracia, cala a boca, tu aceitas mais nada, fim da história. Já os Estados Unidos não. Os Estados Unidos vêm e te diz há democracia, mas mesmo assim nós queremos esse ditador no poder porque ele nos favorece melhor, porque ele está agora a chegar do nosso lado, porque ele quer agora comprar armamentos nossos, porque ele está agora a votar do nosso lado nas resoluções das Nações Unidas contra a Rússia, que é um dos maiores problemas que os Estados Unidos atualmente têm. Então, coisas do gênero. Por isso é que vocês começam a ver que o grupo Wagner em África está a aumentar, está a intensificar a sua presença em vários países africanos. E o grupo Wagner em África praticamente leva a política externa de Vladimir Putin para o continente. E os jovens africanos, ao verem que os Estados Unidos, esse país, e o Ocidente, não só os Estados Unidos e o Ocidente, esses países que vendem o milagre da democracia, das liberdades civis, essa coisa toda, né? Então os jovens começam a ver, peraí, então, mas para esses homens, as nossas eleições não valem, mas apoiar quando é para defender os direitos dos gays, das lésbicas, dos transexuais, etc., eles vêm aí em cima, certo? O africano começa a desligar-se disso, começa a desligar-se do próprio Estados Unidos. A opinião africana começa a desligar-se dos Estados Unidos porque eles tornaram-se hipócritas. São esses que defendem a democracia e direitos civis, etc. E o homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher, homem pode virar mulher, mulher virar homem. Eu não tenho problema com nada disso. Eu estou aqui a falar da hipocrisia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos para a África vêm vender sensualidade, sexualidade e uma aproximação frouxa. Já a Rússia diz, não, é arma, coloca a arma na mão e acabou, resolveu o problema, certo? Ao mesmo tempo que os Estados Unidos parece que têm mais intenções de defender os direitos gays em África do que as eleições verdadeiras, do que resultados de eleições verdadeiras. Os Estados Unidos têm mais direitos de defender o direito do homem casar com mulher, o homem casar com homem, do que necessariamente defender a democracia em África. Os africanos começam a ver isso. Ao verem isso, eles começam a mudar a opinião que têm dos Estados Unidos. E não só a África. A América do Sul está na mesma coisa. Países pobres da América do Sul estão a mudar a opinião, estão a mudar como veem os Estados Unidos. E ao verem os Estados Unidos, ao ver isso, por isso é que ele está a cair na desgraça, pelo menos no continente africano. E essa aproximação dos Estados Unidos, isso de apoiar ditadores em frente a tanta fraude, esse é o problema que Adalberto Costa Júnior tem. Mas João Lourenço acabou de colocar uma bomba atômica nas mãos de Adalberto Costa Júnior. E o que ele fez... Eu estou a ouvir dizer isso, meus irmãos. Eu gosto de pensar à frente. Eu gosto de pensar 5 anos, 10 anos. Eu gosto de algo que aconteceu hoje, os efeitos que tem 5 anos, 10 anos, etc. Adalberto Costa Júnior levou um checkmate bem grande do João Lourenço. Que ele é assim, foi decidido agora. É que foi mesmo decidido agora. O João Lourenço colocou uma bomba atômica no colo do Adalberto Costa Júnior. E o que ele vai fazer, o que ele fará durante esses dias, vai ditar se ele terá alguma chance de ser presidente em Angola em 2027. Nós não vamos esperar. Meus irmãos, é assim. Não precisa esperar até 2027 para saber se Adalberto Costa Júnior será presidente de Angola ou não. É daqui a alguns meses
nós saberemos exatamente se ele será presidente de Angola em 2027 ou não. E é disso que eu quero falar para vocês. Agora, mas antes disso, trago aqui uma curiosidade para vocês. Vocês sabem como se faz para engordar o porco? Né? Por exemplo, os fazendeiros que criam porco para vender, para transformar em carne, para matança, essa cena toda. Sabe? É preciso que o porco engorde muito, ganhe muito peso, porque quanto mais peso o porco tiver, melhor. Né? O preço é melhor, a carne gera mais carne, quer dizer que gera mais lucro, etc, etc. Vocês sabem como se engorda o porco nas fazendas, para os porcos, né? Para as matanças, etc, etc? A solução é fazer com que o porco faça nada. Só tem que ficar parado. O porco alimenta-se, sabe? Eu vou explicar isso mais ou menos para vocês, como é que funciona, pelo menos aqui nas fazendas dos lugares da terra onde eu estou. Imagine um porco fechado numa gaiola de praticamente 50 centímetros de largura e para ali 1 metro de comprimento. Quer dizer que o porco não tem nem sequer espaço para ele virar, nem de um lado nem do outro. Ele está de pé ali, acabou. Ele não consegue nem marcar passo para frente, nem marcar passo para trás. Está de pé ali, acabou. Não pode virar, não consegue dar a volta, não consegue se movimentar. É assim que se engorda o porco. Deixá-lo parado simplesmente a comer. Ele come todos os dias. E não exercita, não queima calorias, não tonifica os músculos. Quanto mais gordura tiver a sua carne, mais macia se torna. Aí o porco engorda, engorda, engorda. E em pouco tempo de espaço chegou ao peso ideal, não à idade ideal, ao peso ideal para ser abatido e ir para o mercado, para os talhos, etc, etc. Diz a boca pequena que o nosso porco também está a engordar assim, parado. Quanto menos ele faz, mais gordo ele se torna. O banco é que vai receber o dinheiro do subsídio, ou das contas desse tal subsídio do combustível angolano, da subsidiação do combustível dos taxistas e transportes e grandes fazendas, etc, etc. Vocês sabem quem é acionista do Banco BAE? Esse Banco BAE que vai receber o dinheiro que antigamente ia para as mãos dos Manuéis Vicentes e Copelipe, etc. Vocês sabem, dos Dinos, vocês sabem quem é o acionista do Banco BAE? Quem tem 5% de ações no Banco BAE? O que quer dizer que o Banco BAE vai ver muito dinheiro. Quanto mais dinheiro o Banco BAE vê, mais dinheiro os seus acionistas veem. É o porco que está a engordar em Angola sem fazer absolutamente nada. Está aí sentado na cadeira, sem fazer absolutamente nada. Alegadamente, diz a boca pequena que ele tem 5% das ações do Banco BAE. E é este banco que foi encarregue de receber o dinheiro do subsídio do combustível para alguns setores de Angola. Agora vocês entenderam como é que se engorda o porco? José Eduardo Santos, quando saiu do poder, ele nem sequer era o homem mais rico de Angola. Mas existe alguém que vai se tornar o homem, que está -se a tornar, já é o homem mais rico de Angola. Fazendo negócios consigo mesmo. Por isso é que o banco vai. Porque a conta bancária dele tem que engordar. Então aqui agora vai. Vamos lá entrar no tópico de hoje. Sejam todos bem-vindos a outra teoria. Quem acabou de entrar agora, se faz favor, partilhe a live, marca as pessoas, marca o nome das pessoas para chegarem e verem o que é que nós estamos aqui a falar. Eu votei na UNITA, eu apoiei a UNITA, eu apoio a UNITA e eu vou voltar a votar na UNITA. Isso é garantia, porque não tem outra alternativa. A não ser que apareça uma terceira via que pareça mais viável. Caso contrário, a UNITA é a única solução. Mas é aqui que está o problema. E eu não estou a falar contra a UNITA, pelo contrário.
João Lourenço acabou de colocar uma bomba atômica no colo de Adalberto Costa Júnior, que vai ditar se Adalberto Costa Júnior será presidente de Angola em 2027 ou não. O que ele fizer hoje, nós saberemos daqui a 2, 3, 4, 5 meses se ele será presidente de Angola ou não. Isso, meus irmãos, é uma análise com base no que está a acontecer em Angola. Eu estou a analisar isso com base no que está a acontecer em Angola. Então vamos lá começar a analisar os pontos. Sim, senhor, que João Lourenço, para conseguir manter os seus negócios, conseguir enriquecer, conseguir proteger os seus filhos com base na Constituição da República Angolana, do jeito que está, que ele não conseguiu alterar, subisse Adalberto Costa Júnior para a presidência da República, o João Lourenço sabe que os seus negócios estariam ameaçados. As suas posições estariam ameaçadas, a sua família estaria ameaçada, da mesma forma que ele fez com José Eduardo dos Santos. Porque o presidente da República de Angola é Deus, é intocável. Então, estando a Constituição da República de Angola do jeito que está, entregar o poder na oposição seria um suicídio completo em Angola. Principalmente para João Lourenço, que está a enriquecer-se a fazer negócio consigo mesmo. Antes de chegar nisso, lembram-se vocês que eu falei sobre os Estados Unidos, essa mudança de opinião dos africanos contra os Estados Unidos? Vai começar a acontecer também que Portugal vai entrar nesta mesma leva. As pessoas, os angolanos, vão começar a mudar a opinião que têm sobre Portugal. Porque está aqui, sabe? A roubalheira em Angola continua da mesma forma. Os mesmos atores que roubaram Angola no passado, na linha de crédito de Portugal, continuam no poder. Mudou-se alguns rostos, mas continuam lá. Portugal, ao começar a vir para Angola, né, roubaram o dinheiro de Portugal. O dinheiro que Portugal deu para Angola, os do MPLA roubaram, dividiram-se. Conseguiram pagar, o MPLA conseguiu pagar a dívida que tinha com Portugal. Portugal abriu mais outra linha de crédito para Angola, para entregar de novo na mão dos mesmos ladrões que roubaram no passado. Sem as garantias de absolutamente nada. Portugal está se marimbando se estrada em Angola é renovada ou não. Ele está se marimbando. O importante é que está aqui em Angola, está aqui dinheiro, dívida, paga com juros X. Acabou. É tudo que Portugal quer. E eu não culpo Portugal por querer isso. São empreendedores, é negócio. Está aqui o dinheiro, não quero saber como fazes. É isso. A atitude de Portugal é a mesma atitude da China e Rússia que tem com os países africanos. Toma o dinheiro, não quero saber o que é que fazes. Matas o teu povo, não. Estou pouco me marimbando. O importante é pagares o meu dinheiro de volta. Os angolanos também começam a perceber que Portugal só vem para Angola dar dinheiro ao MPLA. E que o dinheiro que eles trazem não beneficia o angolano em forma alguma. Então Portugal também vai começar a entrar nessa linha na qual a opinião dos angolanos sobre Portugal vai começar a mudar. Principalmente, aqui é que eu digo, principalmente, há um português que fez um vídeo corretamente, ele fez um vídeo corretamente, e o vídeo dele foi o seguinte, ele diz para os africanos, acho que são africanos, que diz assim, não é que nós somos vossos inimigos, não é que nós não gostamos de vocês, o problema não é esse, não é aqui o problema de racismo, o problema é que vocês estão a entrar no nosso país em massa. E muitos de vocês sobrevivem da ajuda do Estado português, que praticamente tem que elevar as taxas ou pagar mais, faz com que os portugueses trabalhadores que trabalharam, tenham que pagar mais taxas para o Estado reaver mais dinheiro para poder sustentar vocês imigrantes que estão a vir aqui. Diz ele, não sou eu, esse é um vídeo que ele fez. E ele está certo. E ele diz que o problema que vocês estão aqui a causar é Portugal é um país pequeno. O pouco que nós temos tem agora que ser dividido para muitos. O que faz com que o português que trabalhou a sua vida inteira encontre-se numa posição que não encontra nem dinheiro para poderem lhe ajudar quando ele está em situação de carência, quando ele precisa ser ajudado. O Estado não tem dinheiro para lhe ajudar porque tem que ajudar vocês, imigrantes, que estão a entrar aqui no país e que não trabalham e muitos de vocês sobrevivem da ajuda do Estado. E ele diz, Portugal é um país pequeno, que não tem as riquezas que os vossos países têm. Muitos dos vossos países são 14 vezes maiores que Portugal e têm muita riqueza natural nos vossos solos.
Voltem para o vosso país, vão desenvolver o vosso próprio país, que Portugal não precisa de vocês. Não é necessariamente por quem vocês são, é porque vocês têm um país muito mais rico que Portugal, que vocês poderiam ser muito mais ricos que Portugal, a viver em Portugal, a viver nos vossos próprios países, mas abandonam os vossos países para virem entrar aqui em massa e tirar o pouco que tem, que o Estado português consegue, que deveria dividir para os portugueses e agora tem que dividir com vocês. A analogia dele é simples. Riqueza não se cria do nada, transfere-se para que alguns tenham mais, outros tenham que ter pouco. Se não conseguiste entender isso, é só ver os homens do MPLA. Para que os homens do MPLA, os dirigentes do MPLA se tornassem milionários, bilionários e muito ricos, os angolanos tiveram que começar a ser miseráveis completos. Então é aqui, a riqueza transfere-se, não se cria do nada. O pouco que Portugal tem que agora dividir com os imigrantes que estão a ir para Portugal em massa e que faz com que não haja o suficiente para os próprios portugueses nativos. Então esse português disse, saiam do nosso país, abandonem o nosso país, voltem para o vosso país, que são extensivamente maiores e mineralmente mais rico que o nosso próprio país. Voltem para lá e desenvolvam, lutem pelas vossas próprias terras e não venham para aqui viver a boa da grande francesa no sacrifício, no suor do próprio povo português. Por causa de coisas assim, a opinião de África, principalmente Angola para Portugal, vai começar também a mudar ao perceber que Portugal não está nem sequer interessado no bem do povo angolano, porque quando vem trazer o dinheiro, entrega na mão dos mesmos gatunos de sempre, não tem exigência de absolutamente nada, não quer saber se o dinheiro foi bem emprego, não há fiscalização de absolutamente nada. O que Portugal quer é, está aqui dinheiro, roubaste, problema teu, paga o nosso dinheiro, volta com juros nos X anos que nós acordamos, o resto... Essa mesma coisa que Portugal vem aqui, porque nós, Angola, povo irmão, nós temos laços, não sei o quê, o povo angolano começa a perceber que não é nada disso. Continua a ser aquela relação colonialista que Portugal tem acerca de Angola. A mesma que tinha no passado. Tudo que era de bom, tudo que é de bom vai para Portugal e que os pretos que se lixem. Essa mesma opinião também está-se a formar em Angola contra Portugal. E isso me preocupa, porque existem muitos angolanos que têm familiares portugueses e portugueses com familiares angolanos. O que o governo português está a criar é dividir famílias com as ações que eles têm de subsidiar e subvencionar criminosos no poder angolano, a não tomar posição nenhuma, não quer saber o que é que acontece. Isso também vai trazer problema, não mais para o futuro. Mas coloca esse problema de lado por um instante. Vamos lá começar então. Vamos lá falar sobre o problema de Adalberto Costa Júnior. Porque é isso que eu quero falar para vocês, sabe? Por que eu digo para vocês que João Lourenço colocou uma bomba nuclear, uma bomba atômica no colo de Adalberto Costa Júnior e o que ele fizer hoje vai ditar se ele será presidente em 2027 ou não. Isso não é exagero. Então vamos lá colocar as coisas conforme estão no lugar. E eu vou dizer para vocês qual será, no caso, se o que eu disser para vocês, ele vai dizer, ele não será presidente, e se ele tiver que ser presidente, eu vou dizer para vocês o que teria que acontecer ou o que terá que acontecer. E vocês vão perceber as duas analogias que eu vou aqui trazer. Eu não estou aqui só a trazer pró isso, contra aquilo. Não, estou a trazer as duas formas. Então vamos lá ver. Primeiro, eu fiz uma live, assim que as eleições terminaram, fiz uma live igual, na qual eu vou repetir isso. Só que agora algumas coisas mudaram. Então, primeiro, vamos lá ver. O que é que nós temos em Angola atualmente? Um presidente que sabe que só continuando no poder vai continuar a proteger os seus negócios e os seus familiares por causa da Constituição que a República tem. Ele, como traiu um dia José Eduardo dos Santos, ele sabe que que poderá haver traição contra ele também. E ele sabe que se haver traição contra ele, a Constituição da República praticamente não há nada que João Lourenço possa fazer ou que fará que poderá
que poderá mudar ou tocar o Presidente da República, porque a Constituição da República Angolana praticamente cementa, protege, blinda o próprio Presidente da República de Angola. Então, vamos lá ver, o que é que está aqui a acontecer? João Lourenço tem intenções de ir para um terceiro mandato, se calhar quarto, quinto, sexto e sétimo, se calhar quer bater o recorde de José Eduardo dos Santos no poder. Número 2. Há relatórios que os Estados Unidos, sim senhor, João Lourenço está a se encostar muito aos Estados Unidos, que os Estados Unidos vai apoiar João Lourenço num terceiro mandato. Número 3, João Lourenço não descartou a possibilidade de concorrer para um terceiro mandato. Tudo o que ele disse foi: vamos esperar chegar até 2026, quando haver o congresso do MPLA, e a quem o MPLA votar, este certamente será o presidente do MPLA e concorrer a presidente da República. Quer dizer que se o MPLA votar nele, João Lourenço, então ele terá que concorrer. Número 5. Alterar a Constituição da República atualmente, sabendo que nós, angolanos, por causa da fome, nos vendemos, o João Lourenço tem dinheiro suficiente, dinheiro pessoal, para não ter que dizer que vai usar dinheiro de Angola. Ele tem dinheiro pessoal suficiente para corromper deputados aos centenas de milhões de dólares para se venderem, para aceitarem mudar a Constituição da República, se não tiver que repetir um 27 de maio em Angola. Mas repetir um 27 de maio em Angola é algo que João Lourenço já provou que ele não tem problema nisso. Exemplo, vimos nós em Cafunfo e o ensaio aconteceu ontem no Ambo. Agora, subiu o combustível, que praticamente vai afetar a vida de absolutamente todos. O jovem Cinza, este jovem ativista angolano, o jovem Cinza, é um jovem muito inteligente e grande pensador. Acho que o lema dele é pensar e fazer pensar. E ele disse assim: isso do combustível subir, o povo não fazer nada, é um ensaio para 2027 João Lourenço concorrer a um terceiro mandato. Porque se combustível, que é algo que todo angolano percebe, sabe que vai subir o preço, já subiu o preço dos táxis. Pessoas já estão a pagar mais pelos táxis. E os taxistas subvencionados não são a maioria. Quer dizer que as coisas vai piorar, certo? Vai piorar. Então, isso que os angolanos entendem e conseguem ver na pele, conseguem sentir a dor todos os dias. O povo não faz nada. Imaginem vocês uma alteração constitucional, uma mudança constitucional que faça com que João Lourenço concorra um terceiro mandato, que é coisa que a maioria do angolano não entende. Seria fácil ele chegar e fazer isso. Agora aqui vai. Quem é o maior prejudicado? Quem será maior prejudicado nisso aqui? Não é ninguém, nada mais do que Adalberto Costa Júnior. E eu vou vos dizer porquê. É sabido que só com os militantes da UNITA, a UNITA não vence as eleições em Angola. A UNITA venceu as eleições em Angola com a ajuda dos independentes, com a ajuda da Frente Patriótica, com a população angolana que apoiou a UNITA. Pessoas que não são politicamente filiadas apoiaram a UNITA. Foi assim que a UNITA venceu as eleições. Quer dizer que se só deixar os militantes da UNITA votar na UNITA, a UNITA não vencerá as eleições em Angola. Coisa nenhuma. A dor da subida de combustível vai doer no angolano. A vida vai mesmo piorar. A narrativa do MPLA será, em 2027, quando decidir dar um valor bem baixo aos votos da UNITA, será que o povo perdeu apoio, perdeu confiança em Adalberto Costa Júnior, por isso é que a UNITA teve esse valor baixo. O que não é verdade. O MPLA iria manipular, como sempre manipulou, nós sabemos isso. Mas essa narrativa é que eles iriam apresentar, que a UNITA perdeu desta vez porque o povo perdeu credibilidade ou perdeu apoio, respeito, sei lá, o que for que eles vão inventar. E a justificativa será porque na questão da fraude eleitoral de 2022, ele não fez nada, ele sabe que venceu, não fez nada, preferiu
preferiu ficar, né, preferiu salvar as vidas angolanas e não reclamar o seu poder. E agora o preço do combustível subiu, a vida piorou, ele também não fez nada. Então, tudo isso, colocando junto, faz com que dá uma narrativa ao MPLA da alteração eleitoral ou da fraude eleitoral para 2027. E sabendo João Lourenço que tem apoio dos Estados Unidos, ele pode fazer isso e poderá fazer isso normalmente, sem problema algum. Porque, vamos lá ver, nós estamos aí para 2027, a CNE continua controlada pelo MPLA, o Tribunal Constitucional continua controlado pelo MPLA, a Polícia de Angola continua controlada pelo MPLA, os militares angolanos continuam controlados pelo MPLA, a Assembleia continua controlada pelo MPLA. Quer dizer, tudo que nos levou a 2027, a 2022, termos o resultado que tivemos, continua nas mãos do MPLA. Eu não vejo motivo porque é que João Lourenço poderia não mudar isso. Eu não vejo porque é que ele podia tentar entregar o bolo, o queijo, a faca, tudo, a manteiga na mão de Adalberto Costa Júnior, quando ele sabe que com uma forçazita ele conseguiria ficar no poder mais uma vez, por um terceiro mandato, ou um quarto mandato, e desta vez com ainda muito menos votos atribuídos à UNITA. E a questão que eu estou a dizer isso é, está-se a chamar uma manifestação geral, acho que dia 16 e 17 de junho para Angola. Um fica em casa no dia 16 e dia 17 todos irem para a rua, manifestação geral. O que a UNITA fizer nesses dias, por causa da subida do preço do combustível, vai ditar se ele terá apoio do povo angolano em 2027 ou não. Se Adalberto Costa Júnior ficar parado e não fazer nada, atenção, isto é uma análise, eu estou a analisar a situação política que está agora em Angola. Se Adalberto Costa Júnior ficar parado e não fazer nada, não chamar por manifestação contra isso, não manifestar contra isso, ficar parado, isso fará com que o povo em 2027 não o apoie, porque o povo poderá pensar que quando pioraram a nossa vida, você ficou parado, como é que nós vamos te apoiar agora? Você não manifestou, tudo o que disse é um golpe no bolso do angolano, todo mundo sabe disso, não precisa cá repetir, porque não precisa ser gênio para dizer isso. Certo? Então, esta narrativa que vai entregar, que o João Lourenço vai estar a criar para Adalberto Costa Júnior, quer dizer que, do jeito que a situação está em Angola atualmente, não existe saída para Adalberto Costa Júnior se tornar presidente em 2027, considerando que todas as instituições reguladoras do nosso processo eleitoral, a imprensa toda, a imprensa independente toda, dependente, claro, está na mão do MPLA. A mesma coisa que aconteceu em 2022, está tudo na mão do MPLA. Então não se pode esperar um resultado diferente com a mesma equação, ou repetindo a mesma equação. Se o que nós temos atualmente, esta equação, é igualzinha de 2022, não se pode esperar que em 2027 João Lourenço saia do poder, ou o MPLA saia do poder, quando eles controlam a mesma coisa. Certo? Então, aqui vai. Esta parte técnica está toda ela alinhada. Em outras palavras dizendo, não há chances de Adalberto Costa Júnior se tornar presidente de Angola em 2027. A não ser que ele mobilize o povo agora, comece a lutar com o povo agora e não esperar o aval dos Estados Unidos. Porque estes Estados Unidos, que está mais alinhado com o MPLA, esses Estados Unidos que um dia foi mentor da UNITA, principalmente da UNITA de Savimbi, estes Estados Unidos de hoje está mais alinhado com o MPLA do que a própria UNITA. Embora Adalberto Costa Júnior seja cristão, seja católico, faça parte dos cristãos democráticos, na qual também Joe Biden faz, mas o Departamento de Estado norte-americano está mais alinhado com o MPLA de João Lourenço do que os ideais democráticos e de liberdade e de soberania do Adalberto Costa Júnior. Tudo isso faz colocar em mente que
Adalberto Costa Júnior não será presidente em Angola se ele não lutar pelo povo agora que o preço do combustível subiu. Existe uma outra forma que ele poderá ser presidente ou eventualmente se tornar presidente. E isso será por sorte ou por acaso. Para que isso aconteça, ele terá que ter a sorte dos Estados Unidos não quiser apoiar mais João Lourenço, ele terá que ter a sorte dos do MPLA não quiserem mais apoiar João Lourenço, ele terá que ter a sorte que os do MPLA vão criar consciência e decidir que basta, chega do povo sofrer. Praticamente a única forma que Adalberto Costa Júnior poderia se tornar presidente em Angola em 2027 é por mero acaso, mera sorte. Porque por via de voto, por via normal, não há aqui como acontecer. Então ele tinha que esperar que os Estados Unidos quisessem abandonar João Lourenço. Tinha que esperar que os Estados Unidos não quisessem mais apoiar o MPLA. Tinha que esperar que o MPLA não quisesse mais apoiar João Lourenço. Caso difícil isso de apresentar, porque João Lourenço é presidente do MPLA. E como o João Lourenço tem o SINSI, o Serviço de Segurança Interna do Estado, Segurança do Estado, e o SINFO, que é o Serviço de Informação, João Lourenço praticamente conhece o podre, ou os podres de todos do MPLA. É fácil ameaçar com processos judiciais, assim como estão a fazer agora com o Gino Carneiro, né, que vem colocando a pretensão de concorrer à presidência do MPLA em 2026. Já lhe enfiaram agora um outro processo porque falsificou documentos para roubar o MPLA ou roubar o Estado angolano em nome do MPLA. Então, como João Lourenço tem essa informação dos podres de todas as potenciais pessoas que poderiam votar contra ele vai usar os serviços de informação e o Estado angolano e o sistema judicial angolano, na qual ele mantém o Lionel lá a todo custo, para intimidar essas pessoas e votarem nele e aparecer que não há ninguém apareceu como candidato no MPLA, então João Lourenço, eles elegeram João Lourenço, o João Lourenço que continue, etc, etc. Então, eu não consigo ver como o MPLA, como Adalberto Costa Júnior conseguiria chegar ao poder. Agora, se decidisse ele lutar com o povo angolano agora, começar a manifestar contra essa subida, o povo iria perceber que sim, o líder que nós escolhemos está do nosso lado quando as coisas pioraram gravemente e talvez isso lhe dê algum ponto, alguma vantagem para chegarmos lá. Mas aqui é que está, eu acredito. Aqui é que está o medo de Adalberto Costa Júnior. E eu não estou a dizer que esse seja o caso. Nós sabemos que o MPLA joga a coisa da guerra. Quando quer intimidar a UNITA, colocar a UNITA em checkmate. Joga o problema da guerra. Coloca a dizer, está a ver, a UNITA está a fazer guerra, a UNITA quer fazer isso. Na cabeça de Adalberto Costa Júnior se ele fizer alguma coisa, o MPLA vai lhe acusar que é dar golpe de Estado. Por causa disso ele não pode fazer nada. Mas nós sabemos que protestos, manifestações fazem parte da Constituição da República de Angola e não há golpe de Estado na população protestar. O que faz com que, se Adalberto Costa Júnior incentive as manifestações e os protestos, ou protesta com o povo contra a subida do preço do combustível, embora ele saiba que tirar o subsídio é uma das formas de balançar as contas do Estado, mas lembrando que as contas do Estado foi desbalançada pelos indivíduos do MPLA, lembrando que é o Bureau Político do MPLA que tomou essa decisão e não a Assembleia na qual Adalberto Costa Júnior faz parte, ou o Conselho de Presidentes, ou o Conselho Presidencial na qual Adalberto Costa Júnior faz parte. Não é isso, foi o Bureau Político do MPLA que decidiu que tem que retirar o subsídio agora, certo? Então, Adalberto Costa Júnior sabe que o povo angolano está com os nervos à flor da pele. E uma potencial manifestação que, com o apoio da UNITA e com o apoio de Adalberto Costa Júnior, poderia sair fora de controle e o povo poderia simplesmente marchar direito para o Palácio Presidencial e destituir João Lourenço. Este o medo, penso eu. Deve ser este o medo que Adalberto Costa Júnior tem. Porque ele não quer ser visto como uma pessoa que possa ter incentivado uma manifestação na qual fez destituir o presidente atual. O que quer dizer que ele teria muito ainda mais problemas de lidar com os Estados Unidos e se eventualmente ganhasse,
a presidência da República de Angola em eleições antecipadas, porque os Estados Unidos poderia vê-lo como, se calhar, alguém a não confiar. Mas lembrem vocês que é este mesmo Estados Unidos que democracia para a África é diferente como democracia para a Ucrânia. A democracia para a Ucrânia, os Estados Unidos vai lá e se envolve diretamente, financiando material de guerra, treino, etc, etc, apoiando, fazendo lobbying para o presidente ucraniano. Mas em África, a democracia é simplesmente as leis gays e lésbicas que têm que estar protegida, o resto, a população angolana que se lixa. Agora aqui é que eu digo sim. Em parte, nós somos africanos, nós não somos americanos. O problema é nosso. Nós é que temos que decidir quem deve ser nosso presidente. Nós, povo. Os Estados Unidos não terá uma outra alternativa, para além de aceitar quem nós, povo, decidirmos que seja o nosso presidente. Assim como eles aceitaram, participaram no golpe da fraude eleitoral, quando nós elegemos Adalberto Costa Júnior, nosso presidente, e eles, com os seus relatórios da CIA, enviar para os departamentos de Estado, e os departamentos de Estado e os embaixadores americanos, todos calarem-se em frente à fraude angolana. Nós, povo, assim como os da África do Sul, que estão a mostrar o dedo do meio aos Estados Unidos, nós, angolanos, temos que fazer a mesma coisa. Adalberto Costa Júnior terá que, em algum dia, entender que os Estados Unidos não têm o seu melhor interesse a peito. Os Estados Unidos têm o interesse dos Estados Unidos a peito. E se o interesse dos Estados Unidos a peito quer dizer Adalberto Costa Júnior fora do poder e João Lourenço no poder, é isso mesmo que vai acontecer. Mas eu digo para vocês, a bom tom, que o povo angolano iria proteger Adalberto Costa Júnior. Porque foi ele que nós escolhemos para ser nosso presidente. Tudo o que está-se a precisar agora é liderança dele. Ele só tem que aparecer e liderar o povo. E não pode liderar o povo a partir dos bastidores, sempre na serenidade, na sua calma, porque a vida vai piorar. Já piorou. Já morreram 5 angolanos por causa da decisão do birro político angolano. E vai piorar ainda mais. Os mototáxis já estão a cobrar 200 kwanzas a corrida, o que era 150. Ainda vai piorar. Lubango já acordou sem táxi. Isso vai piorar, porque os cadastrados, os que vão beneficiar do subsídio na qual o banco vai, onde o nosso porco é acionista 5%, que vai lhe tornar ainda mais rico, porque é dinheiro do Estado angolano que vai direito para o banco na qual ele é acionista, e quer dizer que como acionista ele vai ter ainda muito mais dinheiro. O povo angolano iria proteger Adalberto Costa Júnior, assim como fez em Senegal. Mandaram prender o opositor de Senegal, o povo saiu e está a destruir o país até libertarem o presidente da oposição. Adalberto Costa Júnior algum dia terá que confiar que o povo angolano lhe quer como presidente e o povo angolano faria tudo para lhe ter como presidente. Mas para isso não pode ser essa liderança dos bastidores na qual olha só para ver aonde que lado a pedra vai cair e para o lado que a pedra cair é onde nós tomamos a decisão. Isso não está a dar certo. Está a haver a falta de líderes em Angola. Líderes que venham dar o peito para o próprio povo. Não são simplesmente manifestações, ou não são simplesmente a apresentação de novos representantes provinciais da UNITA, como fez agora para o Adriano Abel Sapinhala, que teve o povo angolano ir atrás. Está-se a precisar de líder presidencial em Angola para lutar para o bem do povo angolano. E não se pode colocar os Estados Unidos nem Portugal nessa equação. Assim como muitos países africanos estão a tirar os Estados Unidos e os seus ex-colonizadores fora da equação para tomarem suas decisões, assim como países que estão a correr com Franças e etc., não se está a pedir um líder populista, mas se está a pedir um líder que olha para o sofrimento do povo e que diga, basta, chega que eu vou estar do lado deles. Embora, deem as mãos e vamos sair. Porque a eventual prisão de Adalberto Costa Júnior, tenho certeza que a população iria atrás e arrebentar com Angola, conforme estão a fazer os jovens senegaleses. Mas a diferença aqui é que o presidente da oposição senegalesa sempre deu peito
para o povo que está agora a lutar para ele tirar da prisão a todo custo, com a polícia, todos os dias. Essa é a liderança que está a faltar em Angola. Principalmente nesta fase crucial. Não venha ele estar do lado do povo nessa hora de dor, nesta hora em que tudo vai piorar, nesta hora em que o combustível, só a gasolina em si subiu a 80%, mas o salário básico continua parado. Não se esqueçam que o gasóleo também lhe vai retirar o subsídio. E nada disso é bons sinais para o próprio povo. Diz o MPLA que está a fazer isso para o próprio bem do povo, que o dinheiro que era pago nos subsídios agora vão reinvestir em projetos sociais para melhorar a vida do povo. Quando enfiaram o IVA a 14%, vocês viram a melhoria da vida de alguém? Povo? Viram? Existe algum programa que o MPLA fez e que deu certo, que está a dar certo, que esteja a funcionar? Então, essa coisa do MPLA maltratar o povo para o bem do próprio povo tem que parar. Mas para que isso aconteça, é preciso que haja um líder que diga que eu estou do vosso lado e não simplesmente a partir dos bastidores. Isso que eu estou a dizer para vocês é uma análise, nada mais. Mas eu digo que se ele não tomar a sua posição forte do lado do povo, agora, nesta hora de dor, eu não consigo ver este povo a manter o seu apoio até 2027 e tentar lutar por ele, caso venham a MPLA decidir, e como vai fazer, trazer mais uma fraude para nos enfiar goela abaixo. TikTok. Tem agora uma manifestação no dia 16 e 17. Fica em casa no dia 16 e no dia 17 sair às ruas. Presidente Adalberto Costa Júnior. Estamos à tua espera para nos liderar e ser nosso líder. Eu te votei pela primeira vez na minha vida e eu vou voltar a votar-te se me mostrares a liderança agora. Porque o povo angolano está a sofrer e vai sofrer, está a morrer e vai morrer ainda mais por causa dessa decisão do berro político do MPLA. Muito obrigado a vocês todos que entraram. Passem bem, vão analisar, pensem, juntem as pedras, juntem os puzzles, juntem as peças do puzzle, usem o vosso raciocínio lógico, comecem a pensar. Que assim, talvez, encontremos a solução para Angola juntos. Fiquem todos bem, até lá, aquele abraço, a gente se fala. Bom dia, boa tarde e boa noite. Fiquem bem.